Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, da EMEF, professor Antônio Mazei. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para que possamos dar início a mais uma aula. Então, crianças, organize o seu espaço de estudo, que a aula já vai começar. Vamos lá? Vamos, então, iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe, ok? EMEF, professor Antônio Mazei, dia 14 de agosto de 2020. Hoje é sexta-feira. Bom dia, muito bem. Então, crianças, fizemos já o cabeçalho com o nome da escola, a data de hoje, o dia da semana e a palavrinha mágica. Agora vamos para o calendário, localizar a data de hoje. Hoje é dia 14 do mês de agosto e hoje é sexta-feira. Muito bem. Vamos para a rotina para sabermos, né, quais aulas teremos hoje e o que iremos estudar. Número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 30, 31 e 32. 2, matemática, estudo das páginas 34 e 35. 3, história, estudo das páginas 8 e 9. Vamos começar então a nossa aula de língua portuguesa. Momento da correção da página 30. Preste bastante atenção. Na aula de ontem, a professora Ana trouxe para vocês a tira, né? Qual ela fez uma leitura. Vou realizar a leitura novamente. Presta atenção. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Muito bem. Vamos para o momento da correção? Letra A. Quem são os personagens dessa tira? Chico Bento e Zé Lelé. B. O que Chico Bento estava fazendo? Plantando uma árvore. C. Que tipo de árvore Zé Lelé achou que Chico Bento estava plantando? Uma árvore frutífera, de goiaba, jaca ou manga. D. Chico Bento disse que estava plantando uma árvore de esperança. O que ele quis dizer com isso? Para Chico Bento, em razão do desmatamento, plantar uma árvore representa a esperança, o que demonstra toda a sua preocupação com o ambiente. Letra E. Você concorda com o Chico Bento? Por quê? Né? Aqui é uma resposta pessoal. O que seria pessoal? Cada um vai trazer a sua, né? Mas eu já espero que a resposta que vocês tenham colocado, né, seria a respeito do quê? De demonstrar a nossa responsabilidade, né, enquanto com o meio ambiente, né? Nós temos que cuidar, preservar, né? E não ajudar o desmatamento, né? Cortar árvores, né? Prejudicar a natureza, o meio ambiente. Ok? F. Qual foi a reação de Zé Lelé ao ouvir a resposta de Chico Bento? Dá para observar, né? Que ele ficou surpreso. Olha a expressão do rostinho dele, certo? Então, esta é a correção da atividade de ontem. Gostaria que vocês prestassem atenção em duas coisinhas ali na correção, além de ver o conteúdo que foi trabalhado aqui. Letra maiúscula no início de frase e o ponto, né? A pontuação utilizada aqui nas respostas, certo? Muito bem. Então, vamos continuar a correção agora da atividade 2.
que características dos personagens passam a imagem de que eles vivem no campo, né? Pode observar que os personagens, eles usam chapéu de palha e pés descalços, né? 3. Leia o diálogo entre Zé Lelé e Chico Bento e faça o que se pede. Observe que para caracterizar o modo de falar dos personagens, o autor trocou ou retirou letras de algumas palavras, né? Vamos observar aqui, ó, no quadro. A prova vai fazer a leitura de novo, porque eu já fiz a leitura lá atrás, ok? Então, eu vou continuar aqui. Letra A. Grife as palavras em que a troca ou fala de alguma letra. Então, vocês podem observar que tem a palavra plantando, árvore, de novo, de e esperança, né? Letra B. Reescreva o diálogo acrescentando a letra que foi suprimida ou substituindo o que foi trocada nas palavras que você grifou. Então, ficaria assim da forma, né? Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Não, de esperança. Certo? Letra C. A fala dos personagens lembra uma variedade da língua falada por pessoas de algumas regiões do interior do Brasil. Que variedade é essa? Conhecemos como variedade caipira, né? Por isso que eles falam desse jeito, né? Dessa forma diferente. É uma variação linguística que tem aqui, né? E quando nós vamos escrever, a forma correta seria dessa forma que nós substituímos aqui, né? Número 4. Leia as formas de registro a seguir e assinale a que se aproxima mais de sua pronúncia, né? Aqui também, crianças, seria algo pessoal, né? Cada um pronuncia de uma forma, né? Tem momentos que a gente fala mesmo não de esperança, tem pessoas que falam não de esperança e tem pessoas que falam não de esperança, mas existe somente uma forma correta de escrever, né? Que seria assim. As outras são variações linguísticas. Vamos para o momento da atividade, então, crianças? Vamos lá. Agora é o momento da ciranda das letras, né? E não é I. O. E não é O. Em sílaba átona, em final de palavra. Então, preste atenção. Todas as palavras têm somente uma sílaba forte, chamada de sílaba tônica. As demais são átonas, ou seja, fracas. Então, fraquinha, átona, forte, tônica, certo? Muito bem. Número 1. No texto a seguir, para marcar a pronúncia de uma das variedades da língua portuguesa, algumas palavras foram escritas com I em vez de E, ou outras com U em vez de U. Leia o texto com atenção. Então, nós temos aqui as trocas, né? E vocês podem observar, né, que estão até grifadas. Vamos lá. Chico Bento é um personagem que representa a pureza e a simplicidade. Usa chapéu de palha e toca modas de viola. Vive nadando no rio, pescando, dormindo na rede e brincando com seus amigos. Tem um carinho enorme pelos animais do seu sítio, como a vaca malhada, a galinha Giselda e o porquinho Torresmo. Então, vocês viram, né, algumas variações aqui. Número 2, reescreva o texto fazendo as alterações a seguir, né? Sílabas pintadas de amarelo, vocês vão observar o amarelo ali, né? Devem ser escritas com e não com I, então vocês vão fazer essa troca. Sílabas pintadas de verde devem ser escritas com O e não com U, então vocês vão fazer essa troca, certo? É uma atividade bem gostosa, bem simples, vocês vão dar conta. Aula de matemática. Vamos para o momento da correção da aula passada. Vamos lá, número 4.
Da página 34 também, né? Tudo 4. Na banca de Tiago, há pacotes de figurinhas, né? De jogadores de futebol e de animais. Na semana passada, Tiago vendeu 247 pacotes de figurinhas de animais e 386 de jogadores de futebol. Quantos pacotes de figurinha ele vendeu, né? Então, letra A, resolva esse problema pela decomposição das parcelas. Então, a Pro já trouxe a decomposição, né? O número 247 aqui do pacote de figurinha de animais fica como? 200 mais 40 mais 7, separando nas ordens. As figurinhas do pacote de jogadores de futebol é 386. Vou fazer a decomposição. 300 mais 80 mais 6, certo? Agora eu vou somar cada um na sua ordem. 200 mais 300 é 500. 40 mais 80 é 120. 7 mais 6 é 13, certo? Agora eu vou fazer a decomposição aqui embaixo novamente, porque o número 120 eu tenho centena e dezena nele. 500 eu abaixo, 120 ficaria 100 mais 20, certo? E o 13, eu também tenho que decompor ele, porque o 13 é 10 mais 3, certo? Agora eu junto. 500 mais 100, 600, 20 mais 10, 30 e mais 3. Então, fica 633. Essa é a decomposição, então, certo, criança? Muito bem. Agora que vocês já fizeram aqui, né, vamos para a letra B. Escreva abaixo dos ábacos se a quantidade representada é a de pacotes de figurinhas de animais vendidos ou de jogadores de futebol. Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Então, 386 é do jogadores de futebol. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 247. Esse aqui é o pacote de figurinhas de animais. Muito bem. C. Agora represente no ábaco o total de figurinhas. Lembre-se de que não podemos ter mais de 9 peças em cada pino. Então, o total seria, eu tenho 6 na centena, tenho 3 na dezena e 3 na unidade, 633. D. Complete o algoritmo com o resultado dessa adição. Então, vamos lá, fazer o resultado aqui. 7 mais 6, lembra que a técnica que a Pro deu? 7 na cabeça, que é o maior, 6 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, o 3 a unidade já fica aqui. E 1 que é dezena, ele sobe. Então, 8 na cabeça, 4 na mão. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. 12. Eu não posso esquecer do 1 lá em cima. Então, 13. Do 13, eu deixo só o número 13 aqui. O 1 eu subo lá na frente na casa da centena, porque ele equivale a centena. 3 com mais 2, 5, mais 1, 6. 633. Tiago vendeu 633 pacotes de figurinhas, né? O 247, ele, né, é correspondente aos pacotes de figurinhas de animais. O 386, o pacote de figurinhas de jogadores de futebol. Tem que escrever isso também, crianças. Muito bem, vamos para o momento da atividade de hoje? Então, vamos lá. Número 5. No domingo, Caio e o pai foram ao teatro assistir a uma peça infantil. Para essa apresentação, 199 pessoas já estavam dentro do teatro, enquanto 96 ainda esperavam na fila para entrar. Quantas pessoas assistirão à peça naquela sessão? Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer uma conta, né, aqui em matemática, né, uma conta de adição para resolver o probleminha. Não esqueça de fazer o R de resposta lá embaixo. 6. A peça infantil de teatro foi apresentada no fim de semana em 2 sessões por dia. Observe no gráfico a quantidade de ingressos vendidos durante o último fim de semana, certo? Letra A. Quantos ingressos foram vendidos no sábado? Então, vocês vão observar os 2 valores aqui, vendidos no sábado, e vão somar eles aqui, para depois responder aqui. Foram vendidos, tananã, ingressos no sábado.
Letra B. Para as primeiras sessões, foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas de ingressos, né? Então, vocês também vão aqui, né, fazer o cálculo para saber sobre as primeiras sessões, né? Primeiras sessões do dia, né, que é a cor laranja aqui, primeiras sessões. Se foram vendidos mais de 5 centenas, né? Lembrando que 5 centenas é 500, muito bem. Então, vocês vão fazer o cálculo aqui, somando as duas primeiras sessões, para saber se é mais ou menos, né, que 500. Depois vão responder, foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas de ingressos. Muito bem. Vamos para a aula de história agora, crianças. Nós vamos estudar o que agora? Compreendendo a história, na página 8, certo? Nós estamos falando de trabalho, né, na aula de história, então eu trouxe para vocês hoje mulheres trabalhadoras, né? No passado, em muitas sociedades, o trabalho feminino era restrito, né, às atividades domésticas, como organizar e limpar a casa, cuidar dos filhos, cozinhar e costurar. Então, as atividades eram destinadas à casa, ok? Como vocês podem observar aqui na imagem que eu trouxe para vocês, certo? É um exemplo, né? Então, com base ainda nesta imagem, né, vocês vão responder umas perguntinhas. Letra A. Qual é o trabalho representado na obra? O que elas estão fazendo? Letra B. Marque com X na alternativa que indica o local onde ocorre essa atividade, né? Na fábrica ou na moradia? Praticamente a Pro já respondeu, né? E aqui mesmo na leitura da professora já identificamos a resposta. C. O trabalho representado na obra existe na atualidade, né? Explique o que mudou nesse trabalho com o tempo. Então, essa forma de trabalho das mulheres somente em atividades domésticas em casa, organizar, limpar, cuidar dos filhos, cozinhar, costurar, elas ainda acontecem dessa maneira, né? O que evoluiu, né? Como está a atualidade, né? Explica um pouquinho ali abaixo na letra C a sua resposta, ok? Pode pedir ajuda da família, claro. Conquistando o espaço, né? Eu trouxe um textinho para vocês agora. Atualmente, no Brasil e em muitas partes do mundo, é comum haver mulheres trabalhando nas mais diversas profissões. São advogadas, engenheiras, médicas e até astronautas. Vocês podem observar aqui a Anna Fisher nasceu em Nova York em 1949, né? Formada em medicina, ela foi selecionada pela Agência Espacial dos Estados Unidos, da NASA, para formar o primeiro grupo de mulheres astronautas do país. Anna foi a primeira mulher a viajar para o espaço no ano de 1984. Olha só as conquistas das mulheres, né? Vamos agora ampliar os conhecimentos? Então, na página 9 tem uma pesquisa, crianças. Vamos pesquisar um pouco. Como o trabalho de homens e mulheres mudou no decorrer do tempo? Busque informações em livros ou na internet para responder a essas perguntas. Letra A. Escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas, né, às mulheres no passado. Lá no passado. B. Escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas aos homens lá no passado. C. Atualmente, essas profissões são realizadas por homens e mulheres? Explique a sua resposta, certo? Essa é a atividade de história. Estou finalizando a aula de hoje, crianças. Até a próxima aula. Beijinhos da professora Ana. Tchau!